Então, irmãos, eu quero estar fazendo, nessa ministração, fazendo uma comparação entre a história do povo de Israel no Egito e a história do povo de Deus na face da terra, libertos da escravidão do diabo. O ministério monoteísta. A paz do Senhor, meus irmãos. Nós estamos no terceiro dia dessa campanha contra as forças do mal. São 7 dias e eu creio que os irmãos estão orando nesse sentido, que Deus vai dar grandes bênçãos maravilhosas para cada um de nós, para que nós possamos vencer todas as astutas ciladas do diabo, né, irmãos? Abra a Bíblia junto comigo, vamos ler a leitura de base, o Evangelho segundo São Mateus. Capítulo 11, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 11. Nós vamos ler do versículo 28 ao 30. São 3 versículos. Mateus, capítulo 11, versículo 28 até o 30. Glória a Jesus. São as palavras de Jesus quando ele estava pisando aqui na terra. Ele falou cada uma dessas palavras e hoje nós estamos experimentando essa palavra que tem transformado as nossas vidas. Glória a Deus. Diz assim o versículo 28: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A igreja pode se sentar. Eu vou cantar apenas um primeiro estrofe e o refrãozinho do hino da harpa, número 116. Da harpa fala sobre a pessoa que encontrou essa liberdade em Cristo Jesus. Eu vagava pela senda de horror, oprimido pelo pecado e temor. Quando o Salvador eu vi, sua terna voz ouvi, meu Jesus me libertou por seu amor. Livre estou, pela graça de Jesus. Livre estou, aleluia, pela fé, livre estou. Glória a Jesus, né? Aleluia. Sempre que eu canto essa canção, esse louvor, eu lembro do pastor Benedito, ele gosta muito, né? E esse fala muitas verdades, que somente aquele que hoje tem essa liberdade, que vive, mas ele lembra do tempo que ele era cativo, que ele era escravo do pecado, e a vida que ele levava quando ele era escravo de Satanás, mas Jesus tem nos resgatado, hoje somos livres, não devemos nada a ninguém. E o preço de sangue, né? O preço foi pago por Jesus Cristo, ele é o nosso libertador, né? Glória a Jesus. Irmãos, o Senhor tem falado comigo ao meu coração sobre esse tema, libertos da escravidão. Então, irmãos, antes eu quero ler aqui um estudo que fala sobre isso. Diz assim: na civilização egípcia, os faraós eram considerados deuses vivos. Os egípcios acreditavam que estes governantes eram filhos diretos do deus Osíris.
que era um deus que o povo egípcio acreditava, um dos deuses, né? E, portanto, agiam como intermediários entre os deuses e a população, com poderes absolutos na sociedade, decidindo sobre a vida, política, religião, economia e até a ação militar. Então, isso aqui é um estudo que diz sobre o povo egípcio, né? Sobre o líder daquele povo, os faraós, que era um título, né, dado ao soberano daquela terra. E eles eram faraós, eles eram conhecidos pela população, pela civilização egípcia, como Deus vivo na terra. Então, irmãos, eu quero estar fazendo, nessa ministração, fazendo uma comparação entre a história do povo de Israel no Egito e a história do povo de Deus na face da terra, libertos da escravidão do diabo, né? Então eu quero fazer uma pequena comparação. Então, irmãos, nós podemos ver na palavra de Deus, no livro de Êxodo, capítulo 3, ali fala sobre Deus levantando um homem por nome de Moisés como um líder, como o libertador do seu povo, para libertar o seu povo da escravidão no Egito. Eles ficaram muitos anos cativos ali naquela terra. Os irmãos, aqueles que leem a palavra de Deus, conhecem a palavra de Deus, sabem que houve uma grande fome na terra, né? Na época de Jacó, que era filho de Isaac, né? E Isaac, filho de Abraão, aquele homem que Deus escolheu e pediu para sair do meio dos seus parentes. Então, Jacó, ele foi para o Egito porque houve uma grande fome na terra. E eu não vou me alongar na história, mas o filho dele, José, ele achava que estava morto. Então foi quando ele acabou descobrindo pelos seus irmãos que José estava vivo, não estava morto por aquela besta fera, como ele acreditava, mas agora era o segundo homem mais poderoso no Egito. E José, ele foi colocado por Deus como o governador da terra no Egito, somente abaixo de Faraó. E então José falou para os seus irmãos: venham morar comigo aqui na terra de Gósen, Gósen era a terra mais melhor, mais fértil, né? Ali no Egito, era a melhor terra que tinha no Egito. E Faraó, ele amava muito José, porque José tinha interpretado o sonho dele, né? Que estava tirando o sono de Faraó. Então Faraó amava muito José, e ele falou: pode trazer os seus parentes. Então foi aí que o povo de Israel, né, que foi Jacó e os seus filhos, foram 70 almas, diz no Êxodo, no primeiro versículo, né, que Jacó subiu para o Egito com a sua família, e eram 70 almas, apenas 70 pessoas que foram morar no Egito. Então passou-se muitos anos, aquele faraó que era bondoso com o povo de Israel morreu, e diz a palavra de Deus que se levantou um homem, um líder opressor, um líder temido, um líder muito duro com o povo de Israel. Já era um faraó que não tinha conhecido José e nem a história do povo de Israel. Ele tinha se levantado sobre o povo egípcio e ele quis ser adorado, ele quis ser Deus ali, como ele foi realmente, né, considerado um Deus pelos egípcios. Então nós sabemos que ele se levantou sobre a terra do Egito e ele começou a oprimir o povo de Deus ali no Egito. E eles ficaram muitos anos cativos. Vamos ler no livro de Êxodo, capítulo 3. Então eu tive que dar uma breve recapitulada na história para que vocês pudessem entender. Porque não foi do nada que o povo estava cativo no Egito, mas eles foram devido à fome na terra de Canaã, como em toda a terra vizinha, né? Circunvizinhanças do Egito. Então,
eles chegaram no Egito e aquela geração de José morreu. Então diz a palavra de Deus que se multiplicou muito aquele povo. Então vamos ler Êxodo 3, versículo 7 e o 8. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conhecendo-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Então, irmãos, você vê que Moisés matou um egípcio, para defender um hebreu. Ele matou um egípcio, um oficial egípcio. Ele enterrou ali na terra e ele fugiu para que Faraó não o matasse. Ele fugiu para o deserto e ele chegou à terra de Midian, Então ali ele se casou, ali ele conheceu Zípora, que foi a sua esposa. Ali ele teve 2 filhos e ele se tornou pastor de ovelhas. Ele era um príncipe do Egito. Ele se tornou pastor de ovelhas. Ele mudou da água para o vinho, Os seus afazeres foram outros, Então, irmãos, um certo dia ele estava lá com o seu rebanho e ele foi subindo ao monte Horebe e seguindo as suas ovelhas, As suas ovelhas o acompanhando. E diz a palavra de Deus que de repente ele viu uma sarça pegando fogo. E naquele lugar era comum que sarças pegassem fogo, devido àquele calor da região. Mas o que não era comum, o que chamou a atenção de Moisés, foi que aquela sarça pegava fogo e não se consumia. Então, isso chamou muita atenção dele. Então ele se achegou àquele lugar. E diz a palavra de Deus que ele ouviu uma voz vindo do meio daquele fogo. E era a voz do próprio Deus falando com ele. E o Senhor falou: tire as sandálias dos seus pés, porque este lugar é terra santa. Então aonde Deus está é lugar santo. Deus, ele requer reverência do seu povo. E naquele lugar foi onde eu li, Monte Horebe. O Senhor falou que viu, escutou a aflição do seu povo, ouviu o clamor deles e estava levantando aquele homem, Moisés, como libertador de Israel. Então, irmãos, Moisés retornou para o Egito e diz a palavra de Deus que o Senhor assolou a terra do Egito com 10 pragas, Ele começou com aquela praga da água transformando em sangue. Toda a terra do Egito foi tomada por essa praga. Depois veio a praga das rãs, dos piolhos, e foi vindo muitas pragas. E a última praga foi a praga a morte dos primogênitos. E o Senhor falou para Moisés: se Faraó não deixar o meu povo ir, eu vou matar o primogênito dessa terra, do Egito, Até do trono de Faraó, todos os primogênitos, inclusive dos animais, vão morrer. E realmente diz a palavra de Deus que à meia-noite passou o anjo, O anjo da morte. E ele fez, a ordem de Deus se cumpriu. Matou todos os egípcios que eram o primeiro filho. E com essa última praga, Faraó acabou deixando o povo partir. Então nós vemos que foram muitos anos de escravidão, mas a escravidão chegou ao fim. Deus, ele se lembrou do seu povo e mandou um libertador. E conosco não foi diferente. Diz a palavra de Deus que Deus olhou para a terra, não viu um justo sequer. E ele olhou, amou muito o mundo. João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou o seu único filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então foi pregado aqui nos outros 2 dias que Satanás, ele é tentador, ele é acusador, e ele foi enviado a essa terra, ele foi lançado, A pastora Cleusa falou aqui na ministração que ela fez, foi lançado a essa terra. Ai da terra, do
povo da terra, porque Satanás veio até vós. Então, depois que Satanás caiu aqui nessa terra, aconteceu tudo de ruim, porque ele veio cumprir o seu mandado. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para desfazer as obras de Satanás. Glória a Deus. Então, irmãos, como Faraó ele se achava um Deus, então Deus tocou em toda a terra do Egito para mostrar que ele era muito mais maior e poderoso do que qualquer Deus na face da terra, né? Então, irmãos, Deus ele fez com que o povo passasse em seco ao meio do Mar Vermelho, né? O mar se abriu em duas partes. O povo saiu, partiu, atravessou o Mar Vermelho, e Deus matou ali, naquele mar, Faraó e os seus soldados que estavam perseguindo, né? Você vê como que o diabo ele continua perseguindo. Nós fomos libertos por Cristo, mas isso não garante que Satanás ainda não venha tentar contra as nossas vidas. Ele continua querendo nos derrubar, principalmente nós que estamos aqui servindo ao Senhor, porque aquele que está no mundo já é dele, né? Aquele que está lá no mundo, ele não tem nenhuma preocupação com o mundo, porque já está nas suas mãos. Diz a palavra de Deus que Satanás é o príncipe deste mundo. Então todos que fazem o mal, que fazem a vontade de Satanás, são filhos dele, né? São governados por ele. Ele está preocupado em tirar os crentes fiéis da presença de Deus. Mas nós não temos que temer a Satanás. O Senhor fala para resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Vamos ver em Romanos capítulo 6 e o 17. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo vieste a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e uma vez libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça de Deus. 20. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isento em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colheste? Somente as coisas do que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. 22. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, irmãos, outrora andávamos escravos do pecado. Por quê? Porque a nossa carne tende para as coisas da carne, né? Isso é uma tendência humana em o ser humano querer atender aos seus desejos, né? Aos seus anseios, às suas vontades. Mas diz a palavra de Deus que tem uma luta muito grande dentro do cristão, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E isso não justifica cairmos no erro, no pecado. Então aqui está falando que se você é livre, então agora você é justificado por Jesus, né? Justiça de Deus. Então você é isento de sofrer agora todo o peso do pecado. Foi lido aqui no começo, Jesus falou que o fardo dele é leve, o jugo suave, né? O fardo dele é leve. Satanás, ele tem agido na vida de muitas pessoas com um fardo muito pesado, né? Ele coloca cargas muito pesadas na costa do ser humano. As pessoas, eles procuram no ocultismo, no espiritismo, em muitas coisas, procuram a felicidade, o amor, né? O dinheiro, a posição social, procuram tantas coisas. E o que eles trazem para a vida deles, indo para esses lugares, para esses caminhos de perdição, o que eles trazem é somente o mal. A pastora Vilma pregou aqui, né, sobre a porta, não foi isso? Ela pregou aqui que tem
que nós somos uma casa, uma morada do Espírito Santo. E tem a passagem que ela leu, que fala que tem aquele armado que ele quer tornar dono daquela casa. Então, ele diz que ele quer cuidar dos bens, né, de tudo que tem ali, mas não é cuidar para o bem. Ele quer destruir aquela vida, mas diz que tem um maior, muito maior do que ele, que o afasta dali, põe ele para correr e se torna o dono daquela casa. E nós somos templo, morada do Espírito Santo. Nós somos uma casa. Se nós deixarmos Jesus entrar, ele entra, porque ele é educado, né? Ele entra, faz morada, transforma a vida. Mas se nós dermos apenas uma rachadura no nosso vaso, se nós dermos uma brecha para Satanás, pode ser na nossa boca falando o que não deve, nos nossos atos, né, fazendo o que Deus não se agrada. Então é uma brecha. É só isso que Satanás precisa, uma brecha. Se nós dermos uma brecha, Jesus vai sair de dentro dessa morada. Então vai ficar vazia, e diz a palavra de Deus que quando Jesus expulsa, ele fica ao redor. De vez em quando ele lembra, eu morava ali, né? Aí ele vai, dá uma passadinha. Se ele encontrar vazia, ele entra e leva com ele mais 7 demônios malignos. Então, irmãos, quando nós somos livres do pecado, Jesus nos libertou realmente. Então não tem demônio, não tem diabo, não tem força do mal que possa nos afastar do amor do Senhor Jesus Cristo, né? Não tem anjos, não tem altura, não tem profundidade, não tem abismo. Nada pode nos afastar do amor que está em Cristo Jesus. Mas tem apenas uma coisa que pode nos afastar do amor do Senhor, e somos nós mesmos. Porque se nós dermos uma brecha para Satanás, nós estamos abrindo caminho para que ele entre. Ele vai entrar, fazer morada, destruir aquela vida. Mas Jesus está aqui para restaurar, para desfazer as obras de Satanás. Glória a Deus. Então, irmãos, as obras da carne e o fruto do Espírito. Vamos ver Gálatas 5:16. Eu já estou finalizando, porque nós vamos orar, né, pastor? Então, temos que ter um tempo para a oração. Gálatas 5:16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos proveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, tudo isso que foi falado aqui são as obras da carne. É o que o mundo aí fora tem feito, né? Tem matado, tem roubado, tem prostituído, né? Tudo isso é obra da carne. Se nós dermos vazão à carne, o Espírito de Deus vai se afastar de nós, e Satanás vai poder colocar cargas e cargas sobre as nossas costas. Mas que nós não possamos dar brecha para Satanás, mas sim dar lugar ao Espírito Santo de Deus, para que ele possa nos revestir. Amém? E para finalizar, Efésios foi lido aqui, Efésios 6. Eu já estou finalizando agora. Glória a Deus. Efésios capítulo 6. Vamos ver como nós podemos vencer essas forças do mal. Glória a Jesus. Efésios capítulo 6. Vou ler do versículo 10 em diante, mas eu não vou ler tudo.
somente alguns versículos, diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então aqui fala para você tomar a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal, e havendo feito tudo, ficar firmes. Que nós possamos permanecer firmes, revestidos com essa armadura de Deus, e assim venceremos as astutas ciladas do diabo. E para finalizar, eu quero fazer a comparação que eu disse no começo, né? Então o Egito, nós podemos entender que o Egito hoje é o mundo, né? E aquele faraó, aquele opressor que aumentava a carga, o peso do trabalho dos hebreus, é Satanás. Tem aumentado cargas e cargas sobre a humanidade na face da terra. E o povo de Israel, hoje nós somos o novo Israel de Cristo. Todo aquele que aceita Jesus, ele é o novo Israel de Cristo. Então ele não pode mais permanecer no pecado. Você é livre. Você agora recebeu a liberdade, porque o libertador veio a este mundo, Jesus Cristo, o Filho de Deus. E ele veio para o quê? Para desfazer as obras do diabo. Deus abençoe a igreja. Eu volto o microfone para a pastora Cleusa. Glória a Deus. Amém. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Ministério monoteísta. Oh, 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 oh. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz. Oh, 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 oh.